Todos os textos que a gente entra em contato são literários? Quais são as diferenças entre um texto literário e um texto não literário? Como saber isso? É o que a gente vai falar nesse vídeo. Vem comigo! Oi pessoal, eu sou a professora Daphne e bem-vindos de volta ao canal Máquina Literária. Uma das questões que podem ser difíceis no início é a gente conseguir diferenciar um texto literário de um texto não literário. E afinal de contas, quais são as características desses dois tipos de textos que a gente identifica nas redes sociais, nos jornais, nas revistas e também nas obras literárias, que a gente identifica em contos, em poemas, enfim, quais são as diferenças entre esses textos? Por que eles têm essas diferenças? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Esses dois tipos de texto nos permitem ter contato com visões de mundo diferentes e nos permitem entrar em contato, nos relacionarmos com a realidade de formas distintas. E os dois tipos permitem a gente se relacionar com a realidade, inclusive construir a realidade. A diferença entre eles é como eles fazem isso. E aí a gente vai ver 4 aspectos muito importantes que diferenciam esses dois tipos de texto. O primeiro deles é a intenção, ou seja, qual a intenção do autor do texto literário ou do autor do texto não literário. O segundo aspecto importante é a linguagem. Que tipo de linguagem o texto literário utiliza? Que tipo de linguagem o texto não literário utiliza? Terceiro aspecto importante é a estrutura desses textos. Qual é a estrutura comum que a gente encontra nos textos não literários? E qual é a estrutura mais comum num texto literário? É claro que existe diferença dentro dos próprios textos literários e dos textos não literários. Existem diferenças de textos, quando a gente está falando de conto, de romance, de poesia, ou quando a gente está falando de artigo de opinião, de reportagem, de documentário, de notícia. Mas sem entrar nesses detalhes mais a fundo, focando apenas na diferença de estrutura, o texto literário é escrito de uma forma, enquanto o texto não literário é escrito de outra forma. E o quarto ponto importante para a gente considerar é a interpretação. Em que sentido isso? No sentido das interpretações possíveis que cada um desses textos permitem que o leitor faça. Ou seja, um texto não literário, que tipo de interpretação é possível o leitor ter? Vocês já devem ter percebido que esses 4 aspectos se relacionam entre si, porque a intenção do autor influencia na estrutura do texto, que vai fazer com que a linguagem seja adequada e, a partir disso, o leitor possa fazer as interpretações possíveis ou as interpretações que o autor deseja. Vamos começar pelo primeiro aspecto, que é a intenção. Quando o autor, no texto não literário, vai escrever um texto, ele pensa assim, bom, qual é a intenção escrevendo esse texto? Normalmente, num texto não literário, a intenção do autor é informar, precisa comunicar alguma coisa. Então, com essa intenção, a partir desse objetivo de escrever um texto informativo, o autor do texto não literário vai utilizar aí então alguns aspectos de linguagem, vai utilizar a linguagem de uma maneira direta. Falando agora do texto literário, a intenção de um texto literário é exercer uma função estética sobre o leitor. Quando a gente fala em função estética, a gente está falando basicamente de arte, ou seja, esse texto literário é uma peça de arte que utiliza uma linguagem também voltada para esse efeito estético. E aí é bem comum a gente falar em linguagem denotativa no texto não literário e linguagem conotativa no texto literário. Mas por que a gente sempre tem que falar em linguagem conotativa e denotativa? Justamente porque isso nos ajuda a perceber a diferença entre esses dois textos. Quando um texto denota, é quando ele utiliza uma linguagem comum, uma linguagem do dia a dia, ou pelo menos uma linguagem em que transmite o pensamento daquele autor muito próximo da realidade, muito próximo da ideia que ele quer transmitir para o leitor.
Ao contrário do texto literário, a linguagem conotativa está mais voltada ao sentido figurado, a todas as figuras de linguagem que a gente pode utilizar. E o uso da linguagem conotativa é justamente para causar os efeitos de sentido possíveis num texto literário, numa obra de arte, que é o texto literário. E é muito importante a gente lembrar sempre que no texto não literário, quando a gente está falando em intenção e linguagem, a gente pode encontrar textos que denotam opiniões, que geram debates, que estão ali envolvidos com ideologias discordantes. Então é muito importante a gente considerar, sim, que não é pelo fato de um texto ser não literário, ou por ser um texto jornalístico, é um artigo de opinião, ou é uma reportagem, ou é uma notícia, não quer dizer que esse texto não tenha necessariamente a opinião do autor, ou que esse texto não esteja transmitindo ou não esteja sido escrito através ou com palavras ou com argumentos de alguma ideologia. Isso sempre vai existir, porque uma frase muito clara que vocês têm que ter em mente é que não existe neutralidade no discurso. Então, mesmo quando o autor busca essa neutralidade, ela não existe. De algum lado, o autor vai estar se posicionando. Então, vocês dificilmente vão encontrar algum texto não literário que não haja a opinião do autor ou que não gere algum debate na comunidade ou na sociedade a que ele se dirige. E já falando sobre o texto literário, é bem importante a gente lembrar que, nesse sentido conotativo das palavras, a gente entra lá no campo da polissemia. E polissemia é justamente as multiplicidades de significação que uma palavra pode ter dentro de um contexto, dentro de um parágrafo, dentro de um poema, dentro de algum texto, literário nesse caso. Terceiro ponto importante é a estrutura. Quando a gente estiver falando sobre texto não literário, a estrutura vai ao encontro da intenção do autor e da linguagem utilizada. Diferentes textos, diferentes estruturas são possíveis através de uma linguagem não literária, uma linguagem denotativa, direta. A intenção do autor também dentro da estrutura do texto é transmitir basicamente a realidade. Um texto, um noticiário, uma reportagem, vai buscar retratar a realidade, passar a realidade, os acontecimentos, os fatos, sem necessariamente incutir ali os seus sentimentos próprios. Mas muitas vezes as reportagens e as notícias também carregam os sentimentos dentro da linguagem que eles utilizam. E, sinceramente, eu não vejo problema nenhum nisso. É inclusive através da linguagem que um noticiário consegue cativar a atenção do leitor. Quando a gente está lá no nosso Instagram e começa a aparecer pra gente vários anúncios patrocinados. Esses anúncios também são escritos com uma linguagem não literária, porém persuasiva. São vários recursos da linguagem. Então isso é muito importante. São recursos da linguagem que mexem com nossos sentimentos. Então a gente não pode simplesmente cair no erro de dizer o texto não literário não busca falar de sentimentos, não mexe com as emoções do leitor. Não. Muitas vezes ele vai mexer com os sentimentos e com as emoções sim, porque os objetivos dele estão voltados para isso. Já o texto literário vai ter uma estrutura que busca a representação da realidade. Quando a gente fala em representação, é uma possibilidade, ou seja, não é o que de fato aconteceu, mas poderia ter acontecido. Por quê? Porque ali aquela linguagem vai montar pra gente um efeito de semelhança, que a gente chama de verossimilhança. Então, todo texto literário carrega consigo uma verossimilhança em relação à realidade. Então, a representação é transmitir, ou melhor, representar a realidade, ou a representar uma imagem, representar uma ideia, representar um conceito, um pensamento, através de peças artísticas, através da arte. Então, através do texto, da linguagem, do poema, através de uma pintura, de uma escultura, de uma imagem, de uma fotografia, de um desenho, da música.
Tudo isso é possível, são elementos da arte, são peças de arte ou objetos de arte que são capazes de transmitir, ou melhor, representar a realidade. A estrutura do texto narrativo vai contar com vários elementos que a gente normalmente não encontra no texto não literário. Então, por exemplo, narrador, quando a gente está falando em prosa, em narrativa, a gente vai encontrar um narrador, enredo, tempo, espaço e personagens, o foco narrativo em primeira, terceira pessoa, discurso direto, discurso indireto livre, uma série de elementos que, inclusive, se tu quer que eu faça um vídeo aqui para o canal falando sobre esses elementos, deixa aqui nos comentários. E normalmente a gente não encontra esses elementos nos textos não literários. A gente até poderia ali, né, dizer, mas uma narrativa jornalística, por exemplo, uma notícia, tem ali um tempo e um espaço, porque diz quando que aconteceu e onde. Ok, mas não existe a descrição daquele espaço, não existe a construção do tempo. O tempo não é psicológico, é o tempo real dos fatos. Os verbos estão ali construídos e utilizados para passar uma noção bem concreta daquilo que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu. O fato acontecido ou como aconteceu não é embelezado, ou ele não é descrito de uma maneira, enfim, conotativa mesmo. Numa notícia, quando o autor quer dizer como um fato aconteceu, ele vai usar uma linguagem denotativa, uma linguagem direta, que não vai usar muitas descrições de elementos, de fatos e tudo mais. E assim como é a descrição do tempo, do espaço, a descrição dos próprios personagens. Quando na notícia os personagens, né, ou os atores, as pessoas que estão envolvidas na notícia, elas não são descritos os seus aspectos psicológicos, muitas vezes não é nem descrito as suas características físicas. Então a gente percebe claramente, eu diria para vocês, a diferença entre uma escrita de texto não literário e do texto literário. Então, recapitulando os 4 aspectos importantes que diferenciam o texto literário do não literário, o primeiro é a intenção do autor, o segundo é a linguagem, o terceiro é a estrutura e o quarto é a interpretação. Se tu quiser saber mais sobre esse assunto, se tu quiser uma aula especialmente para ti, direcionada para ti, acessa o link que está na descrição desse vídeo e agenda a tua aula comigo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se foi útil para ti, já dá um like aqui no vídeo, te inscreve no canal para receber as notificações quando tiver vídeo novo, ativa o sininho, comenta aqui também quais são os conteúdos que tu quer ver aqui no canal do Máquina Literária e acessa o link aqui embaixo também para agendar a tua aula. Esse é o Máquina Literária e até o próximo vídeo. Tá, deixa eu falar primeiro, que acho que quando eu falo fica mais fácil. De formas distintas. Não, peraí. Isso aqui ficou para dentro. Os dois tipos de texto permitem Os dois tipos de texto permitem... não é permitem, que droga! Texto literário do texto não literário. Não, eu não tava gravando. Não tava? Tu deu ok? Não, aquela outra vez tu pegou e pediu só um momento, eu achei que não era pra gravar. O segundo... um segundo assim não, né? O segundo... Oi. Quando... não, peraí. Tá, calma. Não fica me apressando, fica fazendo assim com as mãos. Informar... Não é informar. Peraí. Tem que...